Bom dia. Queria primeiro, então, cumprimentar a todos os nossos espectadores, todos que estão nos acompanhando aqui no canal YouTube da ESA, da OAB Santa Catarina, e, inicialmente, cumprimentar cada um dos nossos palestrantes, agradecer o convite que foi aceito para participar nessa manhã, Dr. Alexandre Ramos, ministro do TST, Dr. Kleber Paganelli, que é advogado, professor e mestre em Direito do Trabalho, e também o Dr. Mozart Russomano Neto, advogado com atuação nos tribunais superiores, né, com sede em Brasília, e também especialista em Direito do Trabalho. E hoje nossa temática é o impacto das decisões do STF, com repercussão geral sobre a jurisprudência do TST. A gente sabe que o STF tem, de fato, decidido e muitas questões aqui em âmbito trabalhista, e nosso tema de hoje, a nossa reflexão de hoje vai ser sobre respostas que a gente tem buscado em meio a, muitas vezes, posições antagônicas que são adotadas entre os tribunais, entendimentos cruzados, né, muitas vezes que acontecem, e dentro dessa temática proposta e dentro dessa grande seara de discussão, eu gostaria de prontamente passar a palavra ao ministro Alexandre Ramos, agradecendo mais uma vez o carinho pela aceitação do convite, e já passando a palavra para o senhor. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo Bayer, a quem cumprimento como coordenador científico deste evento. Cumprimento também o doutor Kleber Paganelli, professor, reconhecido no estado de Santa Catarina. Cumprimento também o doutor Mozart Russomano Neto, advogado atuante no TST, com quem temos uma convivência diária. Como o tempo é curto e a sistemática desse tipo de abordagem é muito mais direta, eu vou direto ao ponto, tratando da aplicação das decisões do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral sobre a jurisprudência do TST. E começo dizendo que a função precípua do direito, num Estado de Direito, é regular a priori os comportamentos sociais dos cidadãos, das empresas, como contribuinte, trabalhador, consumidor, etc. Isso faz parte da estrutura de uma Constituição que se baseia num Estado de Direito. As regras são estabelecidas a priori, as pessoas precisam saber, antes de entrarem nas relações jurídicas, quais são seus direitos e obrigações. Claro que o texto da lei nem sempre é claro, tem expressões vagas e ambíguas. Era legitimamente uma discussão sobre a abrangência, a eficácia, o momento, vigência de cada norma jurídica. E isso vai, evidentemente, para a decisão do judiciário, que tem como função, na estrutura tripartite de um Estado republicano, de fazer controle de legalidade, ou seja, ver se existe uma conformidade dos comportamentos com aquilo que a regra previamente estabelecida assim dispunha. É claro que isso não é tão fácil como se imagina, e isso gera de processos que tramitam na justiça brasileira, inclusive também na seara trabalhista. O Supremo tem reafirmado a necessidade de imperatividade de sua jurisprudência constitucional. O Supremo é, de fato, pela Constituição, o órgão responsável por fazer a guarda da rigidez das normas constitucionais e tem a prerrogativa final de fazer a interpretação do ordenamento jurídico em face da Constituição. Isso se dá, efetivamente, para se garantir um valor que tem sido muito assentado ultimamente, que é o valor da segurança jurídica. O Brasil precisa, para gerar desenvolvimento e produção de riqueza para a sua futura distribuição, ter um ambiente negocial baseado na segurança jurídica, na estabilidade e previsibilidade das relações. Isso gera, no final das contas, também um tratamento isonômico de todos os atores que estão no processo produtivo. Para se ter uma ideia da importância desse valor constitucional de segurança jurídica, no julgamento da DPF sobre terceirização, na 324,
Foi objeto dessa DPF o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre terceirização, que, na compreensão do Supremo, violava o preceito fundamental constitucional da segurança jurídica, claro, também outros como livre iniciativa, livre concorrência e assim por diante. Muito bem, no estágio atual, o Supremo faz controle de constitucionalidade através de duas vias. A via direta, a via concentrada, que se dá por ação declaratória de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade, e também por arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu não vou falar das outras formas de controle, porque elas, por exemplo, por omissão, que não gera necessariamente a fixação de uma tese. Quando se dá por controle concentrado, o efeito vinculante e a eficácia erga omnes têm matriz constitucional. Isso está no parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição, que diz que as decisões definitivas do Supremo nas ações diretas de inconstitucionalidade ou declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, seja em relação a todas as decisões do Poder Judiciário, seja também em relação à administração pública direta, indireta, de todos os níveis de governo. Claro que não só das decisões definitivas gera esse efeito vinculante. Também quando o Supremo, no seu plenário, faz referendo de medidas cautelares em ações de controle concentrado, isso também tem efeito vinculante. E basta ter como exemplo, não só essa agora da medida provisória 936, mas também a DI 3395, que tratava da competência da Justiça do Trabalho para as ações de servidores públicos, que foi julgada agora no mês passado no mérito, mas a medida cautelar 10 anos, e o Supremo recebia reclamações para preservar a autoridade dessa decisão plenária também em medida cautelar. Mas também o Supremo faz controle de constitucionalidade através da sistemática de repercussão geral, ou seja, pelo julgamento de recursos extraordinários, depois do processo tramitar por toda a estrutura do Poder Judiciário, chega ao Supremo por recurso extraordinário e sistemática de repercussão geral, que foi uma medida, um critério de admissibilidade do recurso extraordinário trazido pela Emenda Constitucional 45, que exige, para acesso do recurso extraordinário ao Supremo, repercussão geral. Isso se dá quando a causa tenha relevância política, jurídica, econômica ou social, e ainda assim tem que se adicionar à relevância a repercussão geral, ou seja, que a causa transcenda o mero interesse das partes que apresentam o recurso extraordinário. No controle concentrado, nós vimos o efeito vinculante tem matriz constitucional. Agora, no controle difuso, através da repercussão geral, o Supremo foi construindo, nesses últimos 15 anos, 16 anos, a partir da Emenda 45, que passou a vigorar em 2005, passou a construir uma objetivação ou uma dessubjetivação com caráter expansivo das decisões em sistemática de repercussão geral. Isso se deu exatamente porque a repercussão geral necessita da transcendência da causa ao mero interesse das partes envolvidas no processo. Para o julgamento da repercussão geral, o Supremo passou a entender que o plenário, fixando uma tese, também disso decorreria um efeito vinculante e uma eficácia erga omnes. Então, nas duas modalidades de controle, o Supremo pode adotar uma das seguintes posições. Existe uma declaração total de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ou o Supremo pode emitir um pronunciamento de inconstitucionalidade parcial, seja fazendo uma
conforme o texto constitucional, a fim de preservar a legitimidade da norma, ou também no caso de interpretação conforme em situação conforme. Ou seja, o Supremo pode estabelecer que, neste caso, a norma é inconstitucional, mas em outro não o é. Então, esse pronunciamento pode se dar em controle concentrado ou difuso. O Supremo passou a construir efeito vinculante das decisões em repercussão geral quando foi julgar uma reclamação, que foi a reclamação 4.335 de 2014, na qual o Supremo assenta esse entendimento, ou consolida esse entendimento de dessubjetivação com caráter expansivo das decisões em repercussão geral. Num segundo momento, que o Supremo também assenta este efeito vinculante, se dá quando da fixação do tema 733 da tabela de repercussão geral. E nesse julgamento da relatoria do ministro Teori Zavascki, se estabelece exatamente esta visão de que, uma vez que o Supremo fixe a tese em controle concentrado ou difuso, essa tese tem efeito vinculante a todas as decisões judiciais supervenientes à fixação da tese, porque devem observar este precedente fixado pelo Supremo. E em 2016, muito paradigmático o julgamento da ADI 2418. Nessa ADI, o Supremo se debruçou sobre a constitucionalidade de dispositivos do CPC de 73 e da CLT também, que traziam a figura da coisa julgada inconstitucional, ou seja, da inexigibilidade de obrigação prevista em título executivo transitado em julgado, que tenha adotado um posicionamento diferente daquele adotado pelo Supremo. O ministro Teori Zavascki usa essa expressão dizendo que, uma vez fixada a tese pelo Supremo, as decisões judiciais supervenientes, quando descumprem esta orientação, padecem de um vício qualificado de inconstitucionalidade. E ainda mais emblemático que, nesse julgamento da ADI 2418, o Supremo avança já em dispositivos do Código de Processo Civil atual, porque estabeleceu uma correspondência temática desses dois dispositivos. Isso está no novo Código de Processo Civil, no artigo 525, quando trata de execução entre particulares, e no artigo 535, quando trata de execução contra a fazenda pública. No 525, é muito emblemático estabelecer que, na execução, já com título transitado em julgado, a parte pode arguir a inexigibilidade da obrigação, e diz o parágrafo 12 do artigo 325, que considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado, e aí reafirmando já essa evolução da jurisprudência constitucional, também em controle difuso. Diz o parágrafo 14 do artigo 525 do CPC, a decisão do Supremo, referida no parágrafo 12, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Claro, naquela ideia de que só se observa um precedente quando ele precede a decisão judicial. E uma outra inovação muito significativa do novo Código de Processo Civil, em caso de tese fixada pelo Supremo, em controle concentrado ou difuso, é que quando a decisão é anterior à tese fixada pelo Supremo, e evidentemente aí o julgador não teria como seguir um precedente que foi fixado posteriormente, desta decisão transitada em julgado, cabe ação rescisória. Só que uma inovação nesse caso. O prazo começa a contar não do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas do trânsito em julgado da decisão
do Supremo Tribunal Federal. Então, nesses casos, quando a rescisória for fundada em descumprimento pela sentença ou acordo do tribunal ou do TST de precedente do Supremo, existe um prazo flutuante que se estabelece a partir do trânsito em julgado da decisão do Supremo, e basta imaginar o que isso vai gerar no que tange as decisões que declararam a ilicitude de terceirização, cujo prazo para rescisão irá começar com o trânsito em julgado do tema de repercussão geral e da a DPF 324. Então, nós percebemos a força da jurisprudência constitucional no que tange ao cumprimento das teses fixadas em repercussão geral. O que significa isso na prática? Se depois de fixada a tese, algum juiz ou tribunal, ou mesmo o Tribunal Superior do Trabalho, descumprir, proferir uma decisão contrária à tese fixada pelo Supremo, esta decisão padece de um vício qualificado de inconstitucionalidade e reveste-se de uma coisa julgada inconstitucional. Ou seja, nem precisa entrar com ação rescisória, porque já existe um efeito rescisório pelo simples fato de ter descumprido a tese fixada pelo Supremo. Tanto que a parte, e aí o dispositivo que mencionamos autoriza isso, argue em embargos à execução, ou impugnação à execução, ou mesmo em exceção de pré-executividade, a inexigibilidade da obrigação fundada nesse título transitado em julgado revestido de inconstitucionalidade. Então, isso revela como é significativo a jurisprudência do Supremo e a legislação atual, processual, que garante o primado da Constituição quando, assim, o Supremo tiver declarado em controle concentrado, o que já era uma tradição constitucional do nosso sistema, mas também agora, sem sombra de dúvidas, quando nós temos também teses fixadas em controle difuso por sistemática de repercussão geral. Qual a distinção que ainda persiste entre um sistema e outro? No caso de controle concentrado, o efeito vinculante alcança todas as decisões supervenientes do Poder Judiciário e também do Poder Executivo. O Poder Legislativo está imune a esse efeito vinculante, porque pode emitir um novo ato normativo com o mesmo conteúdo de tema já declarado inconstitucional pelo Supremo, e o Supremo já reconheceu essa independência do Poder Legislativo. E no caso de controle concentrado, cabe reclamação diretamente ao Supremo, mesmo sem esgotamento das vias recursais. Então, se um juiz de primeiro grau emite, por exemplo, uma antecipação de tutela, contrariando a decisão do Supremo, como no caso agora da medida provisória que autoriza a suspensão ou redução proporcional de salário e jornada, cabe reclamação diretamente ao Supremo para cassar esta decisão viciada de inconstitucionalidade. No caso de controle difuso por repercussão de reclamação, exige o esgotamento da via recursal ordinária e só vincula o Poder Judiciário e não vincula o Poder Executivo. Então, são as duas distinções que hoje ainda nós temos. Em linhas gerais, são essa sistemática que nós temos aplicado hoje. O TST tem feito esse esforço de seguir as teses fixadas pelo Supremo em sistemática de repercussão geral, destacando que o Supremo tem preferido a repercussão geral ao controle concentrado e mesmo a fixação de súmulas vinculantes, exatamente para deixar que a reclamação necessite do esgotamento da via recursal, porque senão o Supremo só julgaria reclamações, e já não são poucas. Então, são essas as reflexões iniciais que eu gostaria de deixar para o devido debate e o esclarecimento aos colegas. Obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Realmente, toda essa sistemática, ela tem trazido aí um novo olhar, né? Até para a própria atuação do STF. A gente
a gente vê como esses sistemas de repercussão geral têm de fato, invadido algumas matérias cotidianas. Eu tenho certeza que o Dr. Kleber e o Dr. Moser também vão falar um pouquinho sobre essas matérias, a própria questão da terceirização. A gente tem a decisão sobre PCA e TR, que está nesse imbróglio gigantesco também, dentro da Justiça do Trabalho, né? Que existe toda uma interpretação que muitas vezes é considerada não exatamente compatível com aquilo que foi decidido pelo STF. Mas dentro dessa sistemática toda trazida pelo ministro Alexandre, eu queria abrir aí para o debate, Dr. Kleber e Dr. Moser, para que possam fazer também as suas explanações aí, começar pelo Dr. Moser, para que ele possa fazer também esses primeiros comentários acerca de toda essa sistemática trazida aqui pelo ministro Alexandre. Dr. Rodrigo, está me ouvindo? Boa tarde, quer dizer, bom dia, na verdade, para todos. Bom dia, Dr. Rodrigo, bom dia aos meus colegas palestrantes e a todos os telespectadores também. Em realidade, apenas comentários à apresentação do ministro Alexandre Ramos. É difícil seguir depois de uma apresentação como essa, mas antes de adentrar na minha apresentação, eu gostaria apenas de apresentar um destaque que eu achei muito interessante, porque hoje em dia o que nós vemos é uma relevância cada vez maior da questão de repercussão geral para se decidir o que será julgado pelo STF. E esta situação é interessante, porque nós temos de uma forma relativamente recente. E será que seria possível que alguns temas que anteriormente já não eram julgados pelo STF, sobre a alegação de que eles não eram de índole constitucional, poderiam ser, talvez, diante de um novo ângulo socioeconômico e diante agora desta relevância de repercussão geral, julgados pelo Supremo? Esta situação pode ser interessante, porque nós temos decisões do próprio TST pautados em entendimentos anteriores do STF, no sentido de que, como a matéria seria de índole infraconstitucional, caberia ao TST a última palavra em sua discussão. Esta é uma discussão que eu trarei depois na apresentação também, mas eu acho interessante um ponto de interrogação na questão de aplicação da repercussão geral e se esta poderia abrir um pouco o leque das decisões a serem tomadas pelo Supremo. Dr. Kleber, por gentileza. Bom dia a todos, doutor Rodrigo, agradeço pelo convite. Professor e ministro Alexandre, é uma honra mais uma vez estarmos aqui conversando dessa vez de forma telepresencial. Doutor Moser, prazer. E também gostaria de parabenizar o professor Alexandre pelas palavras em relação a toda essa dinâmica, e gostaria de dizer aos telespectadores, e também já cumprimentando a todos, que aproveitem ao máximo essa explanação, porque nós que normalmente atuamos no direito do trabalho e nos fixamos muito na carreira trabalhista, muitas vezes nós deixamos de lado alguns aspectos de extrema relevância, como é o caso da jurisdição constitucional. E aí eu vou fazer aqui apenas algumas observações para tentar contribuir e reforçar em alguma medida o que o professor Alexandre falou. No Brasil nós temos essa dinâmica, né, do controle misto de constitucionalidade, como o professor observou. Nós temos o controle difuso, que é aquele franqueado a qualquer órgão e juízo que pertence ao Poder Judiciário. Então, por exemplo, um juiz de primeira instância pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma, como acontece muito em decisões nossas, em reclamações trabalhistas. O juiz X ou Y de primeira instância vai lá e não aplica determinado dispositivo por entender que é inconstitucional. Esse é chamado modelo norte-americano, que surge lá em 1803 com o famoso caso Marbury versus Madison, né? Nós temos também, claro, o controle concentrado, que ele se dá através de uma das ações do controle, como o professor observou, ADI, ADO, ADC ou ADPF. E aí é interessante observar quanto aos efeitos. O professor falou muito bem do efeito vinculante, está previsto na Constituição, na ADI, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade, e na ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Não há essa previsão legal e nem constitucional acerca dessa expansividade no controle difuso. E aí o professor bem observou que a jurisprudência do Supremo tem caminhado nesse sentido para dar o que a teoria constitucional tem chamado de abstrativização do controle difuso. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe interessante.
essa abstrativização, ela surge a partir de uma doutrina que está encabeçada pelo ministro Gilmar Mendes, sobretudo, no seguinte sentido. Bom, a Constituição prevê no artigo 52, inciso 10, que o Senado Federal deveria suspender a eficácia de uma decisão do Supremo em controle concentrado. Então, o Senado deveria suspender a eficácia em decisões do Supremo. Essa suspensão, no caso, não no controle difuso, e sim não no controle concentrado, e sim no controle difuso. Isso seria feito por resolução. O fato é que o Senado não edita essa resolução, e o Senado, na prática, ele não suspende a eficácia das leis que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo em controle difuso. Em razão disso, o Supremo tem criado essa sua jurisprudência, se posicionando no seguinte sentido: bom, a decisão do Supremo por si só ela já teria essa eficácia vinculante, mesmo no controle difuso. Isso que é interessante observar, como o professor mencionou. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar em relação à modulação dos efeitos das decisões no controle concentrado, isso já está previsto em lei. A lei da ADI, da ADO e da ADC, que é a lei 9868 de 99, no seu artigo 27, ela já prevê. Então, essa lógica de modulação em razão de interesse social, relevância jurídica, segurança jurídica, é possível, então, pelo quórum de 2/3, que o Supremo, os seus ministros, lá 2/3 aqui numa conta rápida, seriam 8, né, dos 11 ministros, ele pode modular os efeitos dessa decisão. Então, isso já está previsto em relação ao controle concentrado, nas ações diretas. Mas não há previsão legal em relação ao controle abstrato. E aí o Supremo também tem caminhado no sentido de dizer que essa modulação é possível também, mesmo em controle difuso. E eu vou, daqui a pouco, quando eu for expor o meu tema, que vai se referir à questão da prescrição trintenária do FGTS, esse é um caso bem típico em que o Supremo fez essa modulação. E aí, no momento oportuno, então, eu falarei mais a respeito. E um último ponto que eu gostaria de chamar a atenção, isso para nós, operadores aqui do direito do trabalho, talvez isso não esteja tão claro, que é em relação à questão de o Supremo declarar a inconstitucionalidade de determinada norma ou a não recepção. É importante que nós observemos que normas anteriores à atual Constituição, ou seja, normas pré-constitucionais, ou elas são recepcionadas pela atual Constituição, vamos nos voltar lá ao ano de 88, né? Surge a nova Constituição, que é a norma suprema da ordem jurídica. As normas infraconstitucionais anteriores, ou bem elas foram recepcionadas, se compatíveis materialmente com a Constituição, ou então elas não foram recepcionadas. É um equívoco nós falarmos, por exemplo, nos dias atuais, que o artigo X da CLT, que foi criado com a CLT, por exemplo, lá em 43, que o artigo X ou Y, ele é inconstitucional. Não é adequado nós tratarmos dessa forma, por quê? Porque se é uma norma pré-constitucional, então ela não foi recepcionada pela Constituição. Ou, então, se compatível, foi recepcionada. E aí eu chamaria atenção, por exemplo, para o tema 528, que é aquele que tratou, no recurso extraordinário, em que o Supremo tratou do intervalo, do artigo 384 da CLT, do intervalo para mulheres, aqueles 15 minutos, terminada a jornada normal, início da jornada extraordinária, então teria ali aqueles 15 minutos de intervalo. Chega ao Supremo, no recurso extraordinário, o Supremo declara que esse dispositivo foi recepcionado pela Constituição, e não necessariamente que ele é constitucional. Então, só essa observação, a gente poderia pensar, talvez, que é só uma questão de nomenclatura, dizer que é inconstitucional, ou que foi ou não foi recepcionado, mas não, há uma diferença importante na medida em que as normas pré-constitucionais, por exemplo, elas não admitem o controle concentrado na via da ADI. Não caberia, então, ação direta de inconstitucionalidade de norma pré-constitucional. Caberia até a DPF pelo seu caráter subsidiário, mas não a ADI. Então, seriam apenas essas as minhas reflexões iniciais, e desculpa se eu me estendi um pouco aqui, doutor Rodrigo. Tranquilo. Obrigado, doutor Kleber. Obrigado, doutor Moza. Ministro Alexandre, mais uma vez, obrigado. Não sei se o ministro gostaria de fazer algumas ponderações sobre os comentários do doutor Kleber e do doutor Moza.
De uma forma muito rápida, tentando aqui observar o prazo de 3 minutos, eu começo pelas observações do Dr. Mozart Russomano, e destacando que o Tribunal Superior do Trabalho tem uma característica fundamental em relação, por exemplo, ao STJ, porque o TST sempre julgou matéria constitucional. Quer dizer, cabe recurso de revista também para violação de direito infraconstitucional, mas também direito constitucional. E essa tradição sempre gerou uma certa independência e autonomia do TST julgar as questões constitucionais trabalhistas. Mas como, de uma certa forma, houve uma dissintonia, talvez, com a expectativa social ou enfim, a situação presente, o Supremo começou a se debruçar sobre temas constitucionais trabalhistas. Isso começa de uma forma muito emblemática com o PDI do BESC, que surgiu aí em Santa Catarina. Tive a oportunidade, como juiz de primeiro grau, de enfrentar esses temas de uma forma muito expressiva. Então, essa é uma característica. Então, o Supremo começa a se debruçar sobre a matéria constitucional trabalhista e o TST, evidentemente, como corte subordinada à jurisdição constitucional, tem que observar essas teses. Ainda que não concorde, isso faz parte, né? Então, no controle difuso, claro, qualquer juiz pode declarar a norma inconstitucional, mas desde que o Supremo já não tenha declarado a norma constitucional. Aí isso impede que o juiz decida de forma diferente. A força das decisões do Supremo em efeito concentrado ou difuso é tão imperativa que basta notar, por exemplo, que a tutela antecipada de evidência pode se fundamentar numa tese já fixada pelo Supremo. Então, se o Supremo fixou tese, não há como se produzir uma outra decisão que não aquela que observa a decisão do Supremo, salvo nos casos excepcionalíssimos de distinção devidamente demonstrado já pela parte na própria petição inicial. No que tange à modulação, e aqui, de fato, o Supremo sempre pôde fazer modulação pela lei específica do controle concentrado nessa via, mas também agora, e isso é uma novidade que nós podemos inferir do novo CPC, que no artigo 525, no parágrafo 13, dispõe que no caso do parágrafo 12, que foi aquele que nós lemos, que já traz as decisões em controle difuso, concentrado e também difuso, e essa é uma grande novidade do texto, estabelece a possibilidade do Supremo modular no tempo. E qual é o fundamento da modulação? Atenção à segurança jurídica. Isso, o Dr. Kleber vai tratar disso, sobre a decisão da prescrição do FGTS, houve modulação. Normalmente, em teses de competência, o Supremo respeita também uma modulação não temporal, no caso, mas da prolação de sentença pelo juízo trabalhista de primeiro grau, e assim por diante. E, de fato, não se pode declarar constitucional ou inconstitucional uma lei ou ato normativo que é anterior à Constituição. Isso, de fato, fica pelo crivo, agora, mais recentemente, podemos dizer assim, de ADPF, como o Supremo tem feito. Então, em linhas gerais, são essas as considerações que eu faço, as observações dos nobres colegas. Obrigado, ministro Alexandre, mais uma vez. Então, eu já passo a palavra de contínuo, até para o segmento do debate, ao doutor Mozart Russomano, para tratar de alguns arestos, de alguns temas que foram fixados, né, como repercussão geral no STF e que repercutem na matéria trabalhista e no nosso cotidiano aqui da advocacia trabalhista. Obrigado mais uma vez, doutor Mozart. Sem problema. Eu que agradeço, doutor Rodrigo, agradeço novamente, cumprimento os meus colegas palestrantes, os telespectadores, e eu abordo inicialmente já pedindo desculpas porque eu não tenho a bagagem e nem o conhecimento dos meus colegas aqui que podem apresentar argumentos jurídicos de forma muito mais clara e precisa do que eu posso. O que eu posso apresentar aqui e oferecer talvez seja com base na minha experiência de uma pessoa que praticamente nasceu dentro do TST e até hoje advoga lá, e essa intimidade
com a jurisprudência e o crescimento da jurisprudência do TST, e muito do que o meu saudoso pai também me acabou me ensinando. E uma das coisas que ficou na minha cabeça, desde então, era o fato de que a jurisprudência do TST e a jurisprudência do STF, a jurisprudência trabalhista, ela acaba sendo formada num movimento pendular, horas tendendo para um lado, horas tendendo para o outro. E este movimento pendular, ele acaba sendo uma busca por um equilíbrio e através de uma realização de diálogo de uma evolução jurisprudencial. Perdão. A questão de nomeações de ministros e a situação socioeconômica do país contribuem para este movimento pendular. E nós tivemos, durante os últimos tempos, durante um período, uma série de governos de uma questão ideológica socioeconômica que é dispar daquela atual, mas isso gerou um movimento pendular a um determinado caminho, não discutindo se é certo ou se é errado. E algumas jurisprudências acabaram caminhando para uma situação que gerou uma determinação, como o próprio ministro Alexandre acabou falando aqui, uma determinação ou talvez fomentou um entendimento e uma análise por parte do Supremo Tribunal Federal em relação a temas trabalhistas de âmbito constitucional. E nós começamos com um deles, que seria o tema 152, que é exatamente o PDV, o Programa de Demissão Voluntária. E o principal aspecto aqui seria a questão de equilíbrio. Por quê? Porque inicialmente nós temos um problema no TST. E o problema ele é natural da própria organização do Poder Judiciário no Brasil. Ele não é um problema ocasionado ou gerado pelo próprio TST. O que é? Você tem 27 ministros, 27 indivíduos, que por mais assessorados que eles estejam, eles estão julgando a cada ano centenas de milhares de processos. E estes processos possuem milhões de temas. Só que alguns temas são mais comuns e ocorrem em mais processos do que outros. E apesar deles possuírem peculiaridades, particularidades, é comum que se tente criar jurisprudências, regras de um aspecto geral. O problema dessas regras gerais é que depois de algum tempo, dependendo da composição do tribunal, elas podem tender por uma maior flexibilização ou maior restrição daquele instituto. O PDV em questão, ele era um instrumento, em tese, útil para as empresas. Por exemplo, eu tive um caso de uma conversa com um ex-presidente do Banco do Brasil, que afirmou que o PDV seria uma das únicas formas que o Banco do Brasil, nos idos dos anos 90, poderia começar a concorrer com os bancos privados. Porque nós tínhamos pessoas em cargos altos que acabavam não sendo afastadas, demitidas ou não saíam dos cargos, e os demais funcionários que almejavam esses cargos eram tomados pelos bancos privados, e isso gerava a longo prazo um problema com o banco. A solução seria realizar um PDV para arejar aqueles cargos e gerar uma maior competitividade dentro do banco e indiretamente com aqueles concorrentes. O instrumento em si, em tese, é útil e é favorável, não somente para a própria empresa, como também para aqueles empregados que, diante de uma oportunidade de entrar em uma outra fase da carreira ou encerrar a carreira, às vezes, um pouquinho antes, se veem no direito, inclusive, de receber uma pequena bolada por causa disso. O problema é que, dentro deste instituto, começou a verificar a hipótese e a incidência de fraude. Uma ou outra empresa tentava coagir empregados a optarem pelo PDV. E o que a Justiça do Trabalho dessa situação começou a decidir? Bem, há a possibilidade de fraude no PDV, mas a verificação de caso a caso se tornou tão difícil, ou talvez até impossível de uma forma virtual, que se chegou ao entendimento do OJ 270, que diz que a transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a plano de demissão voluntária implica quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo, afastando então a quitação ampla e geral, que foi posteriormente decidida pelo STF
como válida em instrumento coletivo ou instrumento escrito pelo próprio empregado. E, mais do que isso, a jurisprudência do TST acabou caminhando ainda mais a um outro extremo ao falar que a compensação deferida, que poderia ser pleiteada, pelas empresas, em virtude daquela pequena bolada, não poderia ocorrer. Você não poderia sequer compensar o prêmio do PDV com as demais parcelas trabalhistas. O que isso a longo prazo gerou? Isso gerou uma situação que o próprio Instituto do PDV definhou, e ele não estava mais sendo usado pelas empresas. A sua finalidade nobre acabou caindo por terra e no esquecimento em virtude de algumas exceções e de algumas minorias que geraram uma ilicitude do próprio dispositivo. O STF, então, numa busca por equilíbrio, acabou decidindo e se manifestando quanto à matéria e entendendo, então, por sua possibilidade. E esta decisão em repercussão geral acabou alterando a jurisprudência do TST e, consequentemente, de toda a Justiça do Trabalho, validando o PDV quando há aquelas condicionantes dispostas pelo STF, gerando também numa situação de equilíbrio. Nós continuamos com essa questão de instrumentos que possuem uma certa validade, mas acabam, em alguns casos, sendo utilizados para fins não muito nobres, na discussão um pouco mais recente da própria terceirização, que é o tema 725, porque este tema também possui algumas questões muito similares numa busca por um equilíbrio diante de uma jurisprudência que caminhava para definhar um instrumento e também um diálogo entre as duas partes, porque a decisão em questão do STF, que decidiu pela flexibilização e pela licitude da terceirização de atividade fim e de atividade meio, ela se deu não com um ponto final na discussão, havendo então a necessidade do TST não somente de obedecer àquela jurisprudência do STF, mas também de responder a novas perguntas que surgiram a partir de então. E por que eu venho tratando disso? Inicialmente, a própria súmula 331, ela apresentava um critério que não era técnico, não era jurídico, era praticamente de uma liberalidade, a distinção entre atividade fim e atividade meio. Quando eu digo que é uma liberalidade, porque surgiram casos em que a discussão sobre se a atividade seria natureza de atividade fim ou atividade meio era muito mais subjetiva e conforme o entendimento do julgador do que efetivamente um critério técnico e objetivo. Nós tivemos um caso de uma ação civil pública em virtude de impossibilidade de terceirização de uma empresa, que era mineradora, que contratou uma empresa alemã especializada em cavar túneis em montanhas. Por quê? Porque a jazida se encontrava dentro do subsolo de uma montanha. E ela precisava, para fazer para cavar de forma vertical, precisava de uma empresa especializada para cavar túneis de forma horizontal. Era, em sua essência, uma atividade totalmente especializada e acessória para depois a atividade de exploração de minério. Mas, ainda assim, houve uma discussão e houve um imbróglio muito grande diante da Justiça do Trabalho que praticamente inviabilizou aquela atividade naquele momento. Era com estas situações que o STF, novamente, através de uma tentativa de um equilíbrio, começou a decidir, e decidiu depois no tema 725, pela constitucionalidade da própria situação e também pela licitude da terceirização de atividades fins. Mas a questão de busca por equilíbrio, ela não é somente numa situação na qual o TST ou a Justiça do Trabalho estaria tendendo para um lado e o STF viria para buscar um equilíbrio. Como eu disse, é um movimento pendular. E com esta situação, na qual você praticamente viabiliza a terceirização de qualquer forma, se entendesse dessa forma, sem restrições, você teria um outro problema no outro lado, que seria aquelas buscas por precarizar a atividade, por precarizar a mão de obra, estariam desamparadas da Justiça do Trabalho. E o TST começou, então, a criar uma nova jurisprudência acerca da terceirização. Esta seria lícita, mas há algumas condicionantes para esta ser lícita, como, por exemplo, não é possível haver a subordinação daquele empregado terceirizado ao seu tomador de serviços.
a subordinação em questão deve ser discutida, e aí são mais perguntas do que resposta pelo STF. Que tipo de subordinação é possível existir para caracterizar a ilicitude da terceirização? A subordinação hierárquica, estrutural, a subordinação jurídica ou a subordinação efetiva? E estas perguntas, elas devem ser respondidas pelo TST e pela Justiça do Trabalho num complemento àquela decisão de repercussão geral pelo TST. Por fim, nós voltamos então a um tema um pouco mais recente ainda da terceirização, que é o tema 246, a responsabilidade subsidiária da administração pública em terceirização, que foi recentemente decidida, e novamente nós temos hoje em dia mais perguntas do que resposta. Ainda bem, porque nós estamos nesse caminho, numa busca por equilíbrio, através de um diálogo entre jurisprudências do TST, do STF, com decisões de repercussão geral, e posteriormente até numa busca por um ponto final, que não existe, né? Na verdade seriam mais reticências, em realidade. E eu começo com um aspecto histórico, porque nós temos, desde os idos dos anos 90, o TST entendia pela responsabilidade automática da administração pública, e tinha na súmula 331, inciso 4º, a seguinte redação: o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial. E este entendimento, ele era com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que falava que, inclusive, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que os seus agentes causarem. Posteriormente, com a ADC 16, o STF entendeu que não seria possível esta responsabilidade objetiva, sendo necessário, então, a comprovação de uma responsabilidade subjetiva, e isso amparado no artigo 71 da Lei 8.666. Isto gerou uma resposta pelo TST, no sentido da redação da súmula 331, agora inciso 5º, que também assim fala: os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666. E continua: houve, então, uma adequação da jurisprudência, e isto nós já temos esse entendimento da súmula 331, 5º, há mais de há décadas em realidade, mas com esta adequação surgem então novas perguntas, que inicialmente foram respondidas pelo próprio TST, mas com divergências de turmas. E a principal pergunta aqui seria: a quem recai o ônus da prova de comprovar a devida fiscalização ou então a irregularidade na fiscalização? E como eu disse, havia uma divergência jurisprudencial perante as turmas do TST, e este entendimento ele acabou sendo definido pelo TST em processo em dezembro de 2019, que será julgado, já será publicado, inclusive, muito provavelmente amanhã, que disse que caberia, então, ao TST decidir esta matéria, de a quem recai o ônus de demonstrar, e que seria do poder público o ônus de comprovar a regularidade da sua fiscalização. E assim o fez por um entendimento do STF, também em um processo similar, que era o RE 760-931, que apresentou uma situação relativamente peculiar. E aí nós vemos depois uma pergunta que eu gostaria de finalizar a sustentação, a apresentação com ela. Porque neste julgamento no STF, que era de relatoria da ministra Rosa, mas ela foi vencida e o redator designado foi o ministro Fux, se entendeu a seguinte tese: o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666. Esta foi a tese fixada com definição de repercussão geral. Após a publicação do seu acórdão, houve a oposição de embargo de declaração, pleiteando, entre outras coisas, uma maior explanação sobre a distribuição do ônus da prova. E o voto do ministro Fux para os embargos de declaração
foi no sentido de que recairia sobre o reclamante, porque é dele o ônus da prova de comprovar o seu fato constitutivo de direito, a prova de irregularidade da fiscalização da administração pública. Neste momento, se entendeu que não seria possível adicionar a tese criada e decidida no julgamento original pelo STF. Mas o que se tem de interessante é que, praticamente na maioria dos votos dos ministros, no julgamento original também, se decidiu e se discutiu o ônus da prova. Inclusive com votos, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, afirmando a alegada ausência de comprovação em juízo pela União da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da administração e o dano sofrido pelo trabalhador. O ministro Alexandre de Moraes, igualmente, também afirmou: a meu ver, portanto, a consolidação da responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, representa claro risco de desestímulo à colaboração da iniciativa privada com a administração pública. E esta situação, então, gerou uma questão que vai ainda ser respondida e é muito interessante, porque a tese fixada, a parte dispositiva da repercussão geral criada pelo STF, não trata especificamente, explicitamente sobre o ônus da prova. Mas o julgamento trouxe, em sua maioria, e para não dizer quase que a totalidade dos votos discutidos, discussão e fundamentação quanto ao ônus da prova, inclusive entendendo que o ônus da prova recairia sobre o reclamante. Pois bem, com a decisão em embargo de declaração, entendendo que não seria possível uma maior explicação sobre o ônus da prova pelo STF, o TST, no seu julgamento pela SDI, acabou entendendo, então, que era o seu dever, era de sua responsabilidade, decidir a quem recairia o ônus da prova. E entendeu, então, como disse antes, que recairia sobre o poder público. Agora, nós temos umas discussões. A primeira delas seria: será que, diante desta decisão, o STF julgará agora a quem recairá o ônus da prova, ou se essa matéria terá, como tinha anteriormente, a sua natureza de matéria infraconstitucional? E, além disso, tem-se uma outra matéria que aí sim pode ter natureza infraconstitucional. Como se dará esta fiscalização? Os próprios ministros do STF entenderam que não seria possível uma fiscalização de 100% de contratos e 100% de situações, sendo até sugerido por algum deles que seria uma fiscalização por amostragem, que demonstraria, então, uma regular fiscalização pela administração pública. Enquanto nós temos outras situações na qual a mera inadimplência seria suficiente para comprovar, então, a insuficiência de fiscalização e se entender, então, que não haveria a comprovação desta e a sua própria responsabilidade do ente da administração pública. O que eu gostaria de tratar aqui, em termos gerais, eu não acredito que já esteja perto de ultrapassar o meu tempo, é demonstrar mais ou menos como se fosse uma questão de moral da história. A repercussão geral discutida e decidida pelo STF não é um ponto final, e também não é uma situação definitiva numa busca por equilíbrio, no qual ela em si seja o ponto de equilíbrio. Mas ela cria um diálogo com a jurisprudência do TST, e à medida que estas jurisprudências vão se evoluindo, novas perguntas vão sendo surgidas, e estas perguntas, elas devem ser respondidas com a evolução da jurisprudência. Cabe agora nós decidirmos também estas outras decisões, essas outras perguntas que foram tratadas, dentre outras, diante desse universo de milhares e milhões de temas que nós temos. Eu agradeço muito. Obrigado, doutor Moser. Na verdade, muito interessante as discussões trazidas, né? Especialmente essa discussão da terceirização na administração pública. Eu vejo que muito se critica, inclusive, sei que é um tema abordado pelo doutor Moser, a questão de ter utilizado essa expressão não transfere automaticamente, né? Talvez o STF tenha perdido uma oportunidade de ter fixado dentro da tese a quem caberia, né, o ônus dessa prova. E acho que a segunda questão complicada também é a gente analisar dentro dessa ponderação na repartição do ônus da prova,
entender que sim, que em algumas hipóteses a prova é uma prova muito difícil de ser produzida pelo reclamante, que aí se diz que é a chamada prova diabólica, né? Mas, por outro lado, estabelecer qual que é o limite da necessidade probatória da administração, que pode incorrer também na necessidade de produzir uma prova negativa quase infinita. Então, esses são os termos que trazem maior perplexidade, né? Eu vejo que, por exemplo, a administração pública comprovando que ela cumpriu estritamente o contrato administrativo, porque a partir do momento que o procedimento licitatório é realizado e ele é rígido, a culpa em eligendo, ela está afastada. Agora, dentro da culpa em vigilando, você comprovando que a administração cumpriu rigorosamente e em dia, né, os termos do contrato administrativo e não tendo recebido nenhuma notícia formal de descumprimento de encargos trabalhistas no curso dessa execução contratual, acho que seria bastante incoerente aqui outorgar responsabilidade à administração pública, mas a gente vê que não é exatamente isso que acontece na prática, né? Na prática, muitas vezes, é tratado como se houvesse uma transferência automática, porque essa prova da administração pública, às vezes, nunca é suficiente. Bom, é um tema fantástico esse, né? Muito interessante. Eu queria já não me alongar aqui de jeito nenhum e passar a palavra aqui para a manifestação primeiro do ministro Alexandre acerca dessa temática fantástica que foi invocada. Primeiramente, eu agradeço a brilhante exposição do Dr. Mozart Russomano Neto, e agora nós, de fato, começamos a entrar nos pontos das teses fixadas. Eu tenho uma percepção, e até pelo pouco tempo, eu gostaria de deixar uma reflexão. O sistema de justiça, a advocacia, o Ministério Público e a magistratura têm ampla liberdade na interpretação e no processo de subsunção, exceto naquilo que o Supremo já fixou tese. O que me parece não ser socialmente esperado, exatamente nessa perspectiva de um tratamento isonômico, de uma previsibilidade, de uma estabilidade e segurança jurídica, é que exista uma espécie de uma teimosia na aplicação das teses que o Supremo fixou. No seguinte sentido, eu não concordo, eu concordo em parte, então eu vou achar um bypass aqui, uma solução de contorno para impor um distinguishing, aí a teoria permite uma ampliação das distinções, e eu fico me perguntando qual é o percentual, se a gente pudesse estabelecer uma graduação de possíveis distinções de uma tese. Será que é 5%, 10%, 20%? Agora, eu penso ser impensável uma distinção que reduza pela metade a tese fixada. Então, a distinção deve ser, de fato, uma situação excepcional. Por quê? Porque uma vez reconhecida a distinção, se quebra a regra geral, a tese de repercussão geral, de controle concentrado sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, total ou parcial, em situação conforme ou interpretação conforme. Então, isso deve ser muito excepcional, a distinção. Nesse caso da responsabilidade subsidiária, eu poderia dizer, eu sempre julguei com a responsabilidade objetiva, porque na minha convicção jurídica, existe uma responsabilidade objetiva do Estado. Se ele contrata, bem ou mal, aquele trabalhador prestou um serviço em prol do interesse público, nada mais razoável do que a sociedade dividir o custo desses direitos trabalhistas. Agora, o Supremo entendeu que não cabe esse tipo de responsabilidade objetiva. E o que é responsabilidade objetiva? Dano, reparação, ou seja, o nexo de imputação não passa pelo comportamento da parte que responde, porque, inclusive, cabe responsabilidade objetiva em atividade ilícita, sem qualquer tipo de investigação sobre a licitude ou ilicitude do comportamento, porque o nexo de imputação se dá por um critério objetivo. O nome da teoria da responsabilidade objetiva já sinaliza nisso. Quando o Supremo abandona isso e diz, olha, aqui a responsabilidade tem de ser subjetiva. Então, o nexo de imputação da responsabilidade passa pelo comportamento omissivo ou comissivo. É necessário comprovar, demonstrar, provar o comportamento omissivo ou comissivo
antijurídico da parte a quem se pretende a imputação da responsabilidade. E é isso que o Supremo disse com todas as letras. Quando se fala em mero inadimplemento, o inadimplemento é o dano. Então, eu não posso reconhecer uma responsabilidade pelo mero dano. Eu preciso passar pela comprovação da culpa. Ora, na teoria da responsabilidade subjetiva, quem pede a condenação tem que comprovar a culpa do outro. E foi isso que, data vênia, eu fiquei vencido nessa decisão da SDI1, juntei o voto divergente, mas evidentemente que a partir da publicação do acórdão, eu sou obrigado, até como integrante da SDI1, a seguir essa uniformização, a esse voto paradigma. Não posso seguir antes da publicação, porque o próprio tema 733 exige que o precedente seja o acórdão publicado. Eu fui vencido nessa parte e entendo que o Supremo fixou a tese da comprovação, tanto que na rejeição dos embargos declaratórios, que o ministro Fux queria avançar para deixar mais clara a tese sobre o ônus da prova, e a Corte entendeu que isso já estava na própria tese fixada, se entendeu o seguinte, aí o ministro Fachin, relator dos embargos, não há obscuridade quanto à responsabilização do Estado pelas verbas trabalhistas inadimplidas pelos contratados, desde que, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, houver comprovação da culpa. Se entendeu exatamente isso? Eu não preciso esclarecer o que já está cristalino na tese. Porque se a responsabilidade é subjetiva, eu preciso comprovar. E vejam, a raiz do vocábulo comprovar é prova. E comprova aquele que alega o comportamento antijurídico, porque o comportamento jurídico, ainda mais sendo a administração pública, que gera de presunção de legalidade, é a presunção normal. Então, para quebrar a presunção, é preciso uma comprovação da parte que alega. Isso não vai parar, evidentemente, neste voto paradigmático da SDI1, que é o julgamento dos embargos 925 de 2016, porque, evidentemente, o Supremo vai ter que, de novo, né, se debruçar sobre esse tema e validar ou não essa tese. E registro que as duas turmas do Supremo, mesmo depois do julgamento pela SDI1, que aconteceu em dezembro, as duas turmas já se manifestaram sobre inversão do ônus da prova e ônus da prova. Então, como o doutor Mozart Russomano falou, é uma discussão, é um diálogo jurisprudencial entre Supremo e TST, que não vai se resolver tão facilmente. Mas, uma vez que o Supremo decida, me parece fundamental que, por coerência e respeito à segurança jurídica, se observe de uma forma generalizada. Obrigado, ministro, e pelos esclarecimentos aqui, acerca até desse julgamento na SDI, né, que foi muito importante aí, está sendo muito importante também para o prosseguimento dessa discussão, né, Acredito que tenha mas dos poucos. Doutor Kleber, para sua manifestação aqui também, rapidinho, o doutor quer trazer alguma contribuição? Sim, apenas uma reflexão breve. Primeiramente, parabenizar o doutor Mozart pela exposição e chamar atenção, e voltando à fala inicial do professor Alexandre, dessa questão da vinculação das decisões do Supremo aos demais órgãos, né? Nós temos essa lógica de que as decisões do Supremo, lá no controle concentrado, vinculam todo o Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, em todas as esferas. E o professor Alexandre observou, não vincula o Poder Legislativo. E aqui eu faria só uma observação, que não vincula o Poder Legislativo na sua função típica de legislar. Entretanto, entende-se que haveria uma vinculação em relação à sua função atípica, ou seja, na esfera administrativa, por exemplo. E aí eu gostaria de observar o seguinte, há uma tendência, muitas vezes, de, com base, isso é natural do direito, com base em decisões do Supremo, o legislador ir lá e positivar determinadas regras. Isso aconteceu, por exemplo, com a reforma trabalhista, em que ela positivou a regra do PDI, por exemplo, lá no 477B da CLT.
E também, quanto à terceirização, uma rápida observação por incrível que pareça, nós ainda não temos no Brasil uma lei específica de terceirização. E daí porque toda a insegurança jurídica que ainda a gente permanece. Nós temos lá a Lei 6.019, e que nela foram enxertados artigos pela Lei 13.429, lá em março de 2017, para tentar regulamentar a terceirização, que foi, de certa forma, tão deficiente que o artigo 4º-A ele não deixou claro se a terceirização incidiria sobre a atividade fim ou não. Apenas disse que transferiria para a empresa terceirizada determinados serviços determinados específicos. E aí ficou aquela dúvida, né? Se estaria automaticamente inserida a atividade fim também. Bom, aí o legislador reformista, né, da Lei 13.467, a nossa tal da reforma trabalhista, ele vai lá e altera esse artigo que tinha sido alterado em março, para deixar claro, então, que abrange inclusive a atividade principal. Então, apenas essa contribuição e essa observação, nesse sentido que muitas vezes, a partir desses julgados, né, seja do Supremo ou até mesmo do TST, então nós temos uma tendência do legislador ir lá e regulamentar. E uma outra observação, e só para fugir um pouco dessa esfera trabalhista, para a gente observar como, de fato, as decisões do Supremo, seja em controle concentrado, ou difuso, não vincula o legislador, é só nós observarmos, por exemplo, a questão do parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição, que é aquele que autoriza a prática desportiva em mais. O Supremo tinha uma jurisprudência no sentido de que era inconstitucional. E aí vai lá o legislador em sentido contrário e diz, olha, é constitucional sim a utilização de animais em práticas desportivas, desde, né, que sejam reconhecidas como patrimônio imaterial e registrados como tal. Mas é essa lógica de que sim, o legislador ele pode e legisla, né, em observância ao princípio da separação de poderes, inclusive diversamente daquilo que o Supremo disse ou decidiu. Inclusive, o próprio Supremo não está vinculado às suas decisões, né, na medida em que ele pode mudar a sua jurisprudência em momentos futuros. Então, apenas essas contribuições para, na sequência, também poder avançar na minha exposição. Obrigado, doutor Kleber. Doutor Moser, fazer alguma explanação, um comentário final sobre os comentários aí dos demais palestrantes? Eu só acho interessante como, realmente, conforme a manifestação dos meus colegas também, o diálogo em questão, ele não é somente do STF com o TST, é interessante realmente, porque às vezes é do próprio Poder Judiciário com o Poder Legislativo, e isso às vezes pode ser benéfico ou às vezes até maléfico em virtude de uma não observância à segurança jurídica, porque nós temos, por exemplo, a reforma trabalhista contendo respostas a alguns tipos de entendimentos jurisprudenciais, mas quando a gente adentra num aspecto, como aconteceu no início desse ano, com medidas provisórias, isso pode gerar uma insegurança jurídica. Quem quer que tenha tentado calcular juros e correção monetária durante a incidência da medida provisória, que tinha alterado essas durante os 120 dias, ficou, no mínimo, confuso. E esse diálogo também ele não se dá somente entre dois tribunais, entre o TST e o STF, porque a busca por respostas pode se dar realmente em âmbitos diversos, né? A questão mesmo da decisão do ERR 925 pela SDI, a subseção de dissídios individuais 1 do TST, ao decidir que o ônus da prova é da administração pública, gera concomitantemente tanto a discussão de como que se daria esta fiscalização, qual seria a forma, que aí vai ser muito mais respondida inicialmente pelas varas do trabalho, como também a questão, como eu tinha falado inicialmente na minha manifestação da apresentação do ministro Alexandre, acerca de talvez uma flexibilização de decisões do STF quanto a temas trabalhistas, como, por exemplo, entender que a discussão do ônus da prova, neste caso, teria repercussão geral, inclusive porque já foi objeto de discussão pelo STF. Então, são diálogos, na verdade, com diversos atores em diversas áreas e diversos poderes concomitantes. Obrigado, doutor Moser. Parabenizar mais uma vez pela brilhante explanação e pelas contribuições. E, bom, de contínuo, já passo a palavra ao doutor Kleber Paganelli, então, para que também traga aí as suas manifestações e as suas contribuições. Obrigado.
Muito bem. Eu separei aqui um tema que, a meu ver, é de extrema relevância, que é a questão envolvendo o FGTS. E, claro, o ponto máximo aqui da minha exposição será acerca da prescrição trintenária. Mas eu gostaria de resgatar um pouco do Instituto FGTS em si. Bom, primeiro quanto à sigla, né? Professor Alexandre, lá na Matra eu inicio, inclusive, a minha aula. A minha aula é de cálculos trabalhistas, mas, inevitavelmente, a gente tem que tratar do FGTS, apesar de não ter muitos cálculos envolvidos lá em sala, mas a gente fala um pouco do FGTS. A minha primeira pergunta aos alunos é o seguinte: o que significa a sigla FGTS? E pode parecer, né, um tanto simplista, mas caiu, né, no gosto nós falarmos Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, quando, na verdade, a lei que criou lá em 66, e com as alterações futuras, e com a lei 8.036 de 90 atual, ela vai falar em fundo de garantia do tempo de serviço, e não por tempo de serviço. É só uma observação inicial para a gente começar aqui a minha exposição quanto ao fundo. Bom, esse fundo ele surge na década de 60, mais precisamente com a lei 5.107 de 66. Ele surge como uma alternativa ao que vigorava até então, a chamada estabilidade decenal. Então, empregados eles podiam, à época, optar pelo regime do FGTS e tinham que fazer essa manifestação expressa. A lei, inclusive, indicava um prazo para isso, tinha que ser anotado na CTPS, na ficha de registro, toda uma formalização. Ou então ele optava pela estabilidade decenal. E aí, ficando na estabilidade decenal, a empresa não poderia dispensá-lo, né, após os 10 anos, salvo justa causa. E aí tem um detalhe interessante. Essa dispensa, ela pressupõe o ajuizamento de uma ação específica, que a gente não vê no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, nunca ajuizei o tal do inquérito para apuração de falta grave, para ver declarada, então, a dispensa por justa causa desse empregado decenal, que, à época, tinha, então, a estabilidade, estava sendo dispensado pelo empregador. E esse inquérito, inclusive, ele está previsto no artigo 853 da CLT e 494, inclusive é uma das exceções quanto ao número de testemunhas, né? Normalmente no rito ordinário a gente fala em 3, no sumaríssimo 2, e aqui então teria lugar 6 testemunhas. E eu já deixo a pergunta aqui no ar, para depois o professor Alexandre nos responder com a sua experiência, quantos inquéritos já passaram pelas suas mãos em toda a sua experiência na magistratura? Fica aí a pergunta. Bom, avançando, então, a Lei 5.107 de 66, ela cria o Instituto Fundo de Garantia. E aí muito se discutiu ao longo dos anos qual a natureza jurídica do fundo. Se ele teria natureza de tributo, se ele teria natureza de indenização, se ele teria natureza de contribuição previdenciária. Toda essa discussão nos interessa porque lá na frente o que define a prescrição pode implicar numa análise de qual seria a natureza jurídica do Instituto. E alguns diriam, bom, ele teria uma natureza híbrida, daí a se justificar a prescrição trintenária. O fato é que o fundo ele é um instituto jurídico multidimensional. Eu prefiro aquela ideia de que o fundo de garantia, na verdade, ele é um fundo social. Ele é multidisciplinar, sim, uma dimensão, né, é multidimensional, mas o que prepondera, a meu juízo, é a natureza trabalhista do Instituto. Bom, essa lei 5.107, que cria o fundo no seu artigo 20, ela vai dizer o seguinte, que a Previdência Social ficaria responsável por fiscalizar o recolhimento do FGTS, inclusive com ações judiciais cobrando da empresa o não recolhimento. E o artigo 20 trata disso. E aí ele traz a seguinte expressão, esse artigo 20 lá da lei de 66, que a Previdência faria essa fiscalização, então, inclusive a cobrança judicial, pela mesma forma, aqui está o detalhe curioso, pela mesma forma e com os mesmos privilégios das contribuições devidas à Previdência Social. Por que eu estou resgatando lá a lei de 66? Porque nós temos que entender de onde surgiu essa lógica de prescrição trintenária. Vejam, a lei do FGTS, então, no artigo 20, ela diz que o FGTS terá os mesmos privilégios que as contribuições previdenciárias. Bom, qual era a lei que tratava das contribuições previdenciárias à época? Era a antiga LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social, a Lei 3.807 de 60. E essa lei, no seu artigo 144, esse artigo ainda é muito mencionado, apesar da lei ser bastante antiga, ele fixava o prazo de 30 anos para a cobrança de contribuições previdenciárias.
E aqui que nós encontramos, então, a gênese da prescrição trintenária do FGTS, porque a lei do FGTS 66 mandava aplicar a mesma lógica, os mesmos privilégios das contribuições previdenciárias. Bom, o tempo passa, entrando no TST, o TST edita, em 1980, o enunciado 95. Enunciado, vejam, nós não trabalhamos mais com essa lógica de enunciados, né? Mas, à época, eram enunciados. Em 2005, com a resolução 129, o TST altera o verbete de enunciado e passa a ser súmula. Então, o que nós conhecemos como súmula hoje, na verdade, lá na sua origem, foi conhecido como enunciado. Então, o enunciado 95, ele fala, ou falava, né, de 1980, é trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento para a contribuição do Fundo de Garantia. E aqui não havia nenhuma previsão acerca daquilo que nós viemos a conhecer depois quanto ao prazo bienal a ser observado. Né, que nós sabemos que, independente de se o prazo era de 5 ou 30 para buscar o não recolhimento, tinha que observar, ou é necessário se observar a prescrição bienal para ajuizar a ação. Mas no enunciado 95 ainda não tínhamos essa previsão. Bom, em 85, o TST edita o enunciado 206, que também diz respeito ao FGTS, né, que depois é convertido para a súmula 206 em 2003. Que ele vai falar que a prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS. Ou seja, aqui nós teremos aquela lógica de que se o que se busca em relação ao FGTS enquanto aspas, parcela acessória, aí sim estaria fulminado pela prescrição quinquenal, com base aqui na súmula 206. Bom, então, se tiver natureza... E aí eu observei aqui, inclusive, pesquisando jurisprudência, achei um julgado de relatoria, inclusive, do professor Alexandre, do ministro Alexandre, em que era um caso curioso de salário por fora, em que a reclamante, ela pleiteava apenas o reconhecimento da declaração da natureza salarial do pagamento por fora. E aí a discussão é se a prescrição em relação ao FGTS seria a trintenária ou seria a quinquenal. E aqui me parece que acertadamente entendeu-se que a prescrição seria, sim, a trintenária, porque aqui não se estava querendo o pagamento do salário extra-folha de períodos acima de 5 anos, e sim apenas ver se declarada a natureza salarial desse pagamento. Então, o FGTS aqui aplicar-se-ia, sim, a prescrição trintenária. Avançando no tempo, em 99, o Supremo edita a súmula 362. A nossa tão conhecida súmula 362, que lá, na sua origem, ela fala, então, que é trintenária a prescrição, e aí ela acrescenta aquela observação final dizendo, observado, prazo de 2 anos após o término do contrato. Então, esse é o nosso panorama, em termos de súmulas. A lei do FGTS, a 507, de 66, ela é revogada em 89, pela lei 7839. A lei 7839 revoga a lei do FGTS, mas mantém a prescrição trintenária, no seu artigo 21, parágrafo 4º. Foi mantida a lógica de prescrição trintenária e agora expresso na lei, porque a lei de 66, lembremos que ela fazia referência a LOPS. A lei 7839 de 89, agora sim, ela faz referência expressa à prescrição trintenária do FGTS. Bom, só que essa lei, ela teve prazo de validade curto, de 89. Por quê? Porque ela é revogada pela nossa atual lei do FGTS, 8.036, de 90. A lei 8.036 de 90, ela é de maio, 11 de maio. Ela teve uma regulamentação em novembro, pelo decreto 99684 de 90. Então, temos a lei 8.036 de 90 e temos o decreto regulamentador. Em ambos, há uma previsão expressa da prescrição trintenária. Na lei, o artigo 23, parágrafo 5º, na lei 8.036. E no decreto, no artigo 55, que foi uma cópia praticamente da lei. Ou seja, então, mantida em todo esse histórico a prescrição trintenária. O fato é que, 2 anos antes da lei de 90, surge a nossa Constituição. Em 5 de outubro de 88 é promulgada a Constituição, a norma máxima da ordem jurídica.
que é fundamento de validade para as demais normas, né? De modo que se alguma norma infraconstitucional contrariar os seus preceitos, ela deve ser afastada do mundo jurídico. Bom, o nosso tão caro artigo 7º da Constituição, ele elenca lá no seu caput, nos seus 34 incisos e mais um parágrafo, os direitos dos trabalhadores. O caput do artigo ele é importante aqui nós resgatarmos, quando ele diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria das condições sociais. E aí ele enumera os 34 incisos. Esse caput é importante, que inclusive foi objeto aqui, quando o Supremo julga o recurso extraordinário que trata da prescrição trintenária, inclusive foi fundamento da ministra Rosa Weber, inclusive do Theory, que entenderam que deveria ser mantida a prescrição trintenária, justamente nessa lógica de que o artigo 7º, ele traz um patamar mínimo, sem prejuízo de melhoria nas condições sociais. Bom, o inciso 1º também é importante nós lembrarmos desse artigo, que é aquele que fala da proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, mas que essa proteção estaria condicionada a uma lei complementar que preveria, então, uma indenização respectiva. Lei complementar essa que até hoje não veio e talvez não sei se algum dia virá essa lei complementar tratando dessa, aspas, estabilidade. E aí o que nós temos em substituição a isso seria a ideia lá da multa do 40%. Bom, esse é o inciso 1º. No inciso 3, nós temos, então, são direitos dos trabalhadores. Fundo de garantia, de novo, aqui, ó, do tempo de serviço. Apenas isso, né? Apenas ali ele está mencionado. E aí é interessante nós observarmos que o fundo de garantia, nós pensamos muito na lógica do empregado, relação de emprego estrito sensu. Mas nós temos que lembrar também que se aplica a quem não tem relação de emprego, como é o caso, por exemplo, do avulso. Por quê? Porque o inciso 34 do artigo 7º vai dizer que há uma igualdade de direitos em trabalhador com vínculo de emprego permanente e o trabalhador avulso. E ainda nós poderíamos cogitar, isso está na própria lei 8.036 do FGTS, a ideia de que o FGTS também ele pode ser pago ao diretor não empregado, né? Então, quando a gente fala em FGTS, nós temos que ampliar o nosso horizonte para além da relação de emprego estrito sensu. Esse é o inciso 3. Vejam, são 34 incisos, e já no seu inciso 3 aparece o fundo de garantia do tempo de serviço. E lá no finalzinho, então, no inciso 29, nós temos a prescrição. A prescrição quanto aos créditos oriundos da relação de trabalho, ou seja, em sentido amplo, sendo de 5 anos, seja para urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Então, aqui nós temos a nossa regra máxima quanto à prescrição dos créditos oriundos da relação de trabalho. 5 anos, observando os 2 anos após o término do contrato. E aqui um rápido parênteses. É curioso porque, quanto ao doméstico, se nós olharmos o parágrafo primeiro, ou melhor, o parágrafo único do artigo 7º, que foi alterado pela emenda 72 de 2013, ampliando os direitos domésticos, esse parágrafo, ele vai lá e lista quais incisos do artigo 7º se aplicam ao doméstico. O inciso 3, lá em 2013, ele passou a ser aplicado ao doméstico. Mas naquela ocasião era uma norma de eficácia limitada, porque o parágrafo único, quanto ao inciso 3 e alguns outros incisos, como a questão do adicional noturno, seguro-desemprego, dependeria de regulamentação, que logo na sequência veio uma regulamentação. Então, a FGTS, para o doméstico, passou a ser também um direito assegurado lá em 2013, que até então acabava sendo que facultativo lá pela lei do doméstico. Mas o que eu quero chamar a atenção é, está aqui no parágrafo único, quanto ao doméstico, o prazo da prescrição do inciso 29, se nós olharmos para o parágrafo único, ele não lista esse inciso 29. E aí, então, poderia surgir a dúvida. Muito bem, então, o doméstico, qual seria o prazo prescricional para ele reivindicar os direitos? Bom, apesar de não estar no parágrafo único do artigo 7º, a lei do trabalhador doméstico, a lei complementar 150, ela vai lá e diz expressamente, então, que o prazo, no fim das contas, seria o mesmo. O de 5 anos até o limite de 2. Bom, feito essa análise da Constituição, agora, então, eu avanço para o agravo em recurso extraordinário 709.212, que é o tema 608, lá no Supremo.
que tratou, então, dessa questão da prescrição trintenária. Bom, esse recurso que chega ao Supremo, esse recurso extraordinário com agravo, parte do Banco do Brasil, relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ele foi julgado, e essa data é importante nós fixarmos, em 13/11/2014. Então, essa é a data do julgamento. Por que é importante fixarmos essa data? Porque houve a modulação dos efeitos dessa decisão, e essa data é um marco temporal importante. É interessante notar que, em 2014, então, o Supremo julga esse recurso extraordinário, e já antecipando, não é novidade para ninguém, se declara inconstitucional a prescrição trintenária. Mas é interessante notar que o próprio ministro Gilmar Mendes, ele já tinha se posicionado nesse sentido em um outro recurso extraordinário, o 522.897, que também já havia chegado ao Supremo, mas que estava pendente de julgamento em razão de um pedido de vista, salvo engano, da ministra Carmen Lúcia. Então, ele já tinha se manifestado nesse recurso extraordinário pela inconstitucionalidade do FGTS, a prescrição trintenária, melhor dizendo. E aí, claro, quando chega a relatoria dele, o 709/212, ele também caminha nesse mesmo sentido. E aí eu trago aqui algumas reflexões que o ministro fez naquele julgado. Ele vai dizer, bom, a partir da Constituição de 88, não há dúvida, ou é desarrazoada a tese, que até então vigorava, de que o FGTS teria uma natureza híbrida, natureza tributária, previdenciária e etc. Então, afirma ele, seria então um direito de índole social e trabalhista, na espécie numa lógica de um pecúlio permanente, um direito dos trabalhadores em sentido amplo. Bom, sendo um direito trabalhador em sentido amplo, já vou antecipando, entendi ele que deveria ser aplicada, portanto, a prescrição do inciso 29. Bom, a Constituição de 88, vejamos, lá no inciso 29, ela fala dos 5 anos e dos 2 anos. A questão é, estaria ou seria razoável entender que quanto a essa parcela específica, ou esse direito específico, que é o recolhimento do fundo, fosse dado outro privilégio, no caso aqui os 30 anos, então entendeu-se, a decisão final foi no sentido de que não seria razoável, e é interessante que o ministro faz referência à súmula 362, porque na súmula 362 do TST, o TST diz o seguinte, olha, a FGTS, né, a prescrição é trintenária, então ele usa a lógica da prescrição trintenária. Não aplica, portanto, o TST, o inciso 29 nesse sentido. Mas quanto ao ajuizamento da ação, após o término do contrato, teria que observar o prazo de 2 anos. Ou seja, e aí estaria aplicando o inciso 29. Então, o ministro Gilmar, aqui na sua decisão, ele vai lá e diz, olha, isso é no mínimo contraditório, né? Quando o TST, num sentido, aplica a trintenária, mas aí, quanto ao ajuizamento da ação, vai lá e diz que teria que observar o inciso 29. Né? Ou aplica ele por completo, né? Ou então não aplicaria. Bom, a conclusão foi no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 23, parágrafo 5º, da Lei 8.036 de 90, e do artigo 55 do decreto regulamentador do FGTS, naquela parte que ressalva o privilégio do FGTS da prescrição trintenária. Muito bem, essa decisão ela foi tomada por maioria de 8 votos a 2. Vou resumir aqui brevemente alguns fundamentos que foram utilizados. Do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, FGTS é um instituto trabalhista que surge em substituição àquela estabilidade decenal que falávamos antes. Ele entende que o que deve vigorar aqui é a máxima eficácia das normas constitucionais e a força normativa da Constituição. Outro fundamento, certeza da estabilidade das relações jurídicas, e ainda ele menciona aquela ideia de que existiriam instrumentos franqueados ao trabalhador para que ele pudesse fazer essa verificação ao longo do contrato do não recolhimento do FGTS e então poder exigir, se fosse o caso, inclusive ao longo do contrato. Bom, os 2 ministros que divergiram foram a ministra Maria Rosa Weber e o saudoso ministro Teori Zavascki. Então, eles entenderam que deveria ser mantida a prescrição trintenária, por exemplo, pela natureza complexa do FGTS, pelo princípio da norma mais favorável, aquela ideia do caput do artigo 5º, do artigo 7º, melhor dizendo, melhoria nas condições sociais,
e também pelo princípio da proibição do retrocesso social. Muito bem, esses, grosso modo, seriam os argumentos aí no sentido de que deveria ser mantida a jurisprudência até então em vigor da prescrição trintenária. E os demais ministros, só para acrescentar alguns argumentos, de que, por exemplo, o caput do artigo 7º poderia fixar um prazo maior, e aí, se eu não me engano, o ministro Barroso é que fala isso, eu até entendo que pode o artigo 7º, com base no caput, fixar um prazo maior, mas 30 anos seria um prazo exagerado. E também aquela ideia de que haveria uma contradição em relação aos demais créditos trabalhistas prescreverem em 5 anos, e esse, em particular, prescrever em 30. Esse, no caso, o FGTS. Bom, em linhas gerais, isso é o que nós teríamos em relação à declaração de inconstitucionalidade da prescrição trintenária. E aí eu vou caminhar para uma última reflexão, que é em relação à necessidade de modulação dos efeitos dessa decisão, que levou, inclusive, o TST a mudar a sua súmula 362. Nós temos a ideia de modulação dos efeitos lá no artigo 27 da Lei 9868, de 99, que é a lei do controle concentrado. Não havia essa previsão para o controle difuso, como é o caso aqui, recurso extraordinário, e aí o professor Alexandre lembrou que o próprio CPC trouxe essa possibilidade, está expresso no CPC, a modulação dos efeitos. Quando que é possível a modulação dos efeitos, portanto, segundo a legislação? Tendo em vista razões de natureza jurídica ou de excepcional interesse social. O Supremo, então, poderia fazer a modulação por 2/3 dos seus membros, restringindo os efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade, ou decidindo que ela só terá eficácia, vejam, a partir do trânsito em julgado, ou de outro momento que venha a ser fixado no futuro. Né? Os efeitos que a gente chamaria, então, de prospectivos ou diferidos. E, de fato, então, o ministro Gilmar propõe aqui a modulação dos efeitos, e eu vou partir direto, então, para o atual texto da súmula 362, que foi, então, inclusive, a sugestão de modulação dado lá no recurso extraordinário. A decisão, lembrando, ela é de novembro de 2014. Em 6 de 2015, em junho, o TST vai lá e altera, então, pela resolução 198 de 2015, o TST altera o texto da súmula 362, que era simplesinho, que falava que a prescrição era trintenária, observado o prazo de 2 anos. Essa súmula passa a ser muito mais extensa, com 2 itens, inclusive, né, que alguns chamariam de incisos, né? E parece que inciso tem a lei, a súmula ela tem itens, né? Mas, enfim, qual foi a lógica, então, da modulação? Disse o ministro Gilmar. Foi a proposta, inclusive, que foi aprovada. Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13/11/2014, ou seja, a partir da decisão, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar o não recolhimento do FGTS, observado sempre a prescrição bienal nos 2 anos. Então, vejam, o item 1 da súmula, quando a ciência ocorreu, ou pensando na hipótese de um vínculo estabelecido a partir de 13/12/2014, aí a prescrição seria quinquenal. Tá, e para os casos em que o prazo prescricional ele já estava em curso em 13/11/2014, aí disse, então, o TST aqui na súmula, pegando o que foi dito lá no recurso extraordinário. Para as situações em que o prazo já estava em curso, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro, ou seja, 30 anos contados do termo inicial, ou 5 anos a partir de 13/11/2014, que é quando foi dada a decisão. E esse prazo de 5 anos da prescrição, a partir da decisão, ele finalizou agora, então, em 13 de novembro de 2019, 5 anos a partir, né, de 13/11/2014, seria agora 13/11/2019. Então, aqui em termos práticos, nós teríamos aqui um exemplo que eu trouxe. Imaginemos um contrato que foi extinto antes de 2014 e a ação foi ajuizada em 2015. Vamos imaginar que o contrato extinguiu em janeiro de 2014, portanto, antes da decisão do Supremo.
foi encerrado o contrato em janeiro de 2014 e a ação foi ajuizada em 2015, um ano depois, dentro do prazo da prescrição bienal. Muitas decisões simplesmente olharam, né, em linhas gerais, para o que o Supremo disse: bom, agora não existe mais a prescrição trintenária, então é tudo 5 anos. Mas calma aí, houve a modulação dos efeitos. Então, nesse caso, deve ser mantida a prescrição trintenária. Por quê? Porque é anterior, né, a pretensão ela é anterior à decisão do Supremo. Contratos iniciados a partir de 3 de 2014, aí sim, e não recolhidos o fundo, seria, então, a prescrição quinquenal. E contratos em curso, aí teríamos que analisar a situação concreta, aplicando a trintenária ou a quinquenal, o que se consumar primeiro. Isso eu estou expondo de uma maneira rápida, até para depois os demais colegas poderem se manifestar, mas o que eu tenho percebido é que a compreensão dessa súmula, em especial no seu item 2, ele não tem sido assim de uma simples compreensão. Nós encontramos ainda decisões, talvez mal interpretando a súmula. E aí, então, eu vou caminhando para os finalmentes aqui, e querendo a contribuição dos demais colegas acerca da compreensão dessa súmula 362, se é suficientemente claro para os senhores, ou se realmente, a meu ver, ela ainda suscita algumas dúvidas. E só para finalizar, uma última observação, vejam, quem tratava da prescrição trintenária na Lei 8.036 era o parágrafo 5º do 23, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Agora, em 2019, por aquela lei que modificou a questão do FGTS, tratando da possibilidade do saque aniversário, esse parágrafo 5º ele é modificado. Então, a Lei 13.932 de 2019, que altera a Lei 8.036, ela muda o parágrafo 5º e tira aquela previsão da prescrição ou do privilégio da prescrição trintenária. E com isso, então, eu encerro aqui as minhas reflexões e, voltando, antes que eu esqueça, aquela pergunta, ministro Alexandre, do inquérito. Em todas as minhas aulas, quando eu trato do inquérito, eu nunca consigo achar um exemplo. Até em sala me falaram, tinha um professor lá da Univale que tinha estabilidade, porque em 88, né, a estabilidade deixa de existir, porque passou a vigorar o regime do fundo, salvo para aqueles que já tinham direito adquirido. Então, realmente, é difícil nós acharmos alguém que se encontra nessa hipótese. Então, com isso, eu encerro aqui provisoriamente as minhas reflexões. Doutor Kleber, obrigado pela excelente explanação. E agora, na verdade, até pelo avançar da hora, eu já passo a palavra ao ministro Alexandre Ramos e ao doutor Moza, pedindo também que contribua com a discussão de forma breve, mas também já se encaminhando para as manifestações finais aqui. Tá bom? Obrigado, queria só agradecer mais uma vez pelo brilhantismo e pelo elevado nível da discussão. Bem, primeiramente, respondendo à pergunta do Dr. Kleber, 23 anos, e não me recordo de um inquérito para apuração de falta grave. Me vem à memória uma discussão se seria cabível, no caso, o inquérito ou não, mas a tramitação, o processamento do inquérito em si, não. De fato, os temas de repercussão geral em matéria trabalhista são inúmeros, já com teses fixadas e ainda vários outros a serem fixados também, a exemplo do tema 1046, que trata da validade da negociação coletiva e quais os limites de possibilidade de declaração de invalidade dessas normas. O tema ia ser julgado agora no mês passado, mas por conta da pandemia e das manifestações atuais do Supremo sobre as normas referentes à pandemia, o processo foi adiado. No que tange ao tema 608 da FGTS, de fato, é importante observar que o próprio Supremo modula com efeito ex nunc a declaração, então é a partir, de fato, da certidão de julgamento. E uma outra curiosidade, até porque já estamos perto do almoço, é o percentual de 8% do FGTS, que pouca gente se dá conta. Porque no sistema da estabilidade decenal, o empregado recebia
como indenização por antiguidade, um salário por ano ou período superior a 6 meses. E se nós dividirmos 100% do que é um salário por 12 meses, dá 8,33. Então, o percentual do FGTS de 8%, no final das contas, significa um valor aproximado daquela indenização de um salário por ano de serviço. E para concluir, eu deixo uma mensagem de que nós estamos numa fase de consolidação do que nós podemos chamar do grande sistema de precedentes, aqui eu não falo só dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, porque o novo CPC traz uma série de efeitos vinculantes, por exemplo, no incidente de assunção de competência, no incidente de recurso repetitivo, no incidente de resolução de demanda repetitiva, nas decisões também do Tribunal Pleno. Então, são várias as hipóteses do nosso sistema processual e que limita a atuação do juiz, obrigando a observância de precedentes fixados pelos tribunais, porque o judiciário hoje tem essa função de dar previsibilidade, segurança jurídica e estabilidade ao sistema normativo para que isso gere relações jurídicas mais saudáveis e éticas. Obrigado, ministro. Obrigado mais uma vez. E não tenho nem palavras para agradecer toda não só a explanação, não só as contribuições, mas todo o esforço no discorrer da temática aqui, e também conhecer um pouquinho dos bastidores do TST acerca disso, né? Especialmente para quem está do outro lado, para quem está aqui do lado do jurisdicionado, para entender qual que é a forma de raciocínio do TST acerca dessas decisões aqui, até para que a gente possa se mover dentro de um terreno muitas vezes movediço, que é o direito do trabalho, né? Uma área que muitas vezes traz uma segurança jurídica um pouco menor do que nós desejaríamos, né? Tanto no aconselhamento dos clientes, quanto até nas perspectivas de êxito, né, das nossas condutas, que são condutas preventivas muitas vezes. Obrigado, ministro, mais uma vez, e passo diretamente aqui ao doutor Mozart também, para que faça suas manifestações finais também, agradecendo mais uma vez pela participação. Doutor Rodrigo, eu só gostaria de agradecer a oportunidade. A apresentação do professor Kleber foi completíssima, só me resta parabenizá-lo. Realmente não tomarei mais tempo de quem nos escuta também. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, aprendi muito também aqui com a explanação do professor Kleber e do ministro Alexandre, e novamente me ponho à disposição e agradeço a todos. Obrigado, doutor Moza, mais uma vez. Doutor Kleber, então, as suas manifestações finais, parabenizando mais uma vez também pela explanação fantástica aqui trazida. Só tenho a agradecer pelo convite, doutor Rodrigo, por poder participar aqui desse excelente debate. E, para finalizar, gostaria só de indicar, por dever de ofício de professor, vamos ver se vai aparecer aqui, não vai aparecer, Tratado de Prescrição, Rodolfo Pamplona, Leandro Fernandes, Tratado da Prescrição Trabalhista. Uma obra interessante. E, fazendo uma homenagem ao doutor Russomano, eu tenho aqui um clássico de 78, da LTR, vou mencionar aqui, Empregado Sim. e Empregador. Então, seria, desculpa a ignorância, seria o seu avô? Sim, meu avô. Eu falo que eu tenho nas costas dois grandes pesos, que são o meu avô e o meu pai, né, agora, que faleceu há pouco tempo atrás, né, e a família nunca teve muita criatividade, nem na profissão e nem no nome, porque meu avô era Mozart Vitor Russomano, meu pai Vitor Russomano e o Mozart Vitor Russomano, todo mundo no direito do trabalho. Grandes expoentes aí no direito do trabalho contribuíram bastante. Doutores, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por tudo. Eu quero dizer que fica, de fato, até para a história da ESA, essa primeira aula é a primeira aula sobre atualização em advocacia trabalhista e tenho certeza que será um legado enorme aqui, vai ficar disponível também para acesso, né, no nosso YouTube da ESA, da OAB Santa Catarina, e eu só agradeço mais uma vez toda a contribuição e todo o empenho dos doutores. Obrigado aí, uma ótima semana para vocês e
ficam aqui, fica o contato, a parceria, né? E as portas abertas da ESA para vocês sempre. Muito obrigado, viu? Obrigado também, até logo. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.